Venha para a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Podem sentar, todos irmãos. Graças a Deus. Louvado seja Deus por esse momento. Nós estamos aqui para ouvir, aprender a palavra do Senhor. Tem um tema que tem causado, sim, desconforto, desafio, problemas seríssimos nas casas, nos lares de qualquer casal do mundo. Os irmãos terão uma ideia? O índice de divórcio, de problemas financeiros, só perde para questões de adultério. Então, problemas financeiros no lar têm levado, sim, a muitos divórcios, separações, litígios, problemas seríssimos. Né? Então, nós não estamos isentos disso. E uma palavra que nós precisamos repetir com a igreja é que existe uma diferença muito grande, irmãos, entre o crente ideal para o crente real. Crente ideal para crente real. Qual a diferença? O que é que eu estou querendo falar com isso? É porque o nosso povo, o povo evangélico, o povo crente, eles se habituaram com certas expressões. O pastor Ezequiel Soares costuma usar o termo expressões crentes. Coisas de crente, por exemplo. A pessoa está passando por uma dificuldade. A resposta geralmente é: Deus proverá. Bênção. Isso é muita fé. Graças a Deus por isso. Está errado? Não. Ou então assim: confie no Senhor, irmão, Deus vai abrir a porta. Então existem essas expressões: abrir a porta, Deus proverá, espera no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, Ele cuidará de ti. Isto é algo que está ali em cima, que você não consegue pegar aquilo ali. O que é Deus proverá? O que é Deus abrirá a porta? Agora, nesse momento, sem pão na mesa, sem dinheiro na carteira e sem nada na despensa. O que é isso? Uma coisa é eu ser um crente ideal. O que é um crente ideal? É aquele crente que está na igreja, é aquele crente que ora, é aquele crente que jejua, é aquele crente que não falta o culto, é aquele crente que todas as palavras que ele dita, ele está dentro daquelas expressões. Isso é o crente ideal. É aquele crente que dá o dízimo de tudo, é aquele crente que não falta um evento na igreja, é aquele crente que é sempre sorridente, é aquele crente que perdoa todos os males que se faz contra ele, é aquele crente que não fala de ninguém, é aquele crente que não peca. Crente perfeito. E ele está no céu e ninguém falou para ele ainda. Esse é o ideal. Este é o alvo. Este é o objetivo que nós queremos alcançar. É para este perfil de homem e de mulher que nós queremos atingir. Nós queremos ser este crente aqui, é o ideal. Mas o real, ele fica triste. Ele não quer ir no culto. Ele só vai porque é o jeito. Porque o pastor está dizendo que se não for, depois vai visitar ele. Tem que ir. O crente real é aquele crente que coça a cabeça. Como é que vai fazer para tirar o dízimo? Ele chega e dá um testemunho: irmão, louvado seja Deus, porque eu dou o dízimo. Mas só Deus sabe o sacrifício que ele faz em casa. Ele faz 3 orações para Deus dar força para ele poder tirar o dízimo, separar o dízimo do Senhor. Esse é o real. É aquele que duvida das palavras. Deus fala para ele, ele diz: Senhor. Esse é o real. Estes somos nós, eu e você. Estamos caminhando para o ideal. Só que o ideal, irmãos, é no dia do arrebatamento, tá? Até lá, todos nós somos reais. Todos nós passamos por dificuldade. Todos nós passamos por aquela prova de fé quando a porta está fechada.
Todos nós duvidamos muitas vezes das palavras que nos é falada do púlpito por meio da palavra de Deus, quando diz que Deus está com você e Ele vai prover. E você vai para casa, passa uma semana, 2, 3, 4. E o pastor disse que ia prover. Para Abraão ele proveu na hora. Para mim, cadê o cordeiro amarrado pelo chifre para eu poder comer? Porque você é real. Vamos abrir a Bíblia aqui no livro do Salmo 127, irmãos, verso 1 e 2, por favor. Salmos, número 127, verso 1 e 2. Salmo 127, verso 1 e 2 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Desde que eu cheguei no Japão, há 2 anos atrás, vai fazer 2 anos, no dia 23 de abril desse ano. E uma das coisas que me chama a atenção aqui no Japão é que as pessoas não vivem, elas trabalham. E eu fico pensando comigo às vezes, o que é que eles estão buscando? Tem muitas pessoas que vieram para o Japão, crentes. E quando chegaram aqui no Japão, diziam assim: eu vou passar 1 ano, tá bom, vai, 2 anos no Japão, vou juntar um dinheirinho e vou comprar uma casa no Brasil, para que os meus filhos, quando crescerem, eles tenham onde morar. 15 anos se passaram. Ele nem voltou para o Brasil, nem comprou casa, e os filhos já estão grandes. E aqui no Japão, até onde eu saiba, não tem o tal do INSS, tem? Tem sim um seguro de saúde, de vida, etc. e tal, mas não dá aposentadoria até a morte. Tem? Tem? Eu não sei, estou perguntando, tem? E você fica aqui como estrangeiro, aqui no Japão, e você trabalha e vai guardando esse dinheiro lá, e quando você fica inválido, o governo sustenta você? Tem isso? Então você fica no Japão até morrer. Tem, mas é opcional se a pessoa quer pagar ou não. Quantos estão aqui pagos? 1, 2, 3. Voltou? Então, existem aquele pensamento assim: não, eu não vou pagar. Eu converso com alguns irmãos sobre isso daí. Eu não vou pagar. Por que você vai pagar? Porque eu vou pagar, passar pouco tempo no Japão, daqui a pouco eu estou indo embora e esse dinheiro, ao invés de eu pagar, eu não vou morar no Japão para sempre. Eu vou guardar dinheiro aqui, depois eu preciso lá, eu estou mandando para o Brasil lá, tem um tio meu, primo, sobrinho, vizinho, sei lá, está com dinheiro lá, guardando lá para eu voltar. E estão aqui no Japão trabalhando feito louco. Um tal de um demônio chamado Zenkyo, olha. O que há de errado nisso? Nada. Nada, pastor? Nada. Você deixar o Brasil tendo a descendência japonesa, podendo ir, no caso, vir para o Japão, trabalhar no Japão, acumular um certo valor, para poder retornar e ter uma vida boa, isso está errado? Não, é errado para você ficar lá podendo viver. Perfeito. Abraão fez isso. Abraão, quando viu o negócio apertando aqui, ele correu para lá, porque ele é o chefe da família, ele é responsável. Ele tinha que suprir a sua família, ele correu para o Egito. Jacó fez isso. Isso é bíblico. E isso daí é elogiável. Vocês estarem aqui no Japão, fazendo o seu, chama no Brasil,
pezinho de meia. Tem alguém que está com a minha calça. E isso é bênção. Isso é bênção. Mas o que eu gostaria de comentar nesta noite é isso. Versículo 2. Verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, se o Senhor não edificar a casa. Pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Quantos estão conseguindo dormir em paz? Quantos estão servindo a Deus em paz? Quantos estão adorando a Deus na beleza da sua santidade, apesar de um Japão tão frenético, tanto zangueou? E outra, tem que fazer zangueou, né? Porque se não fizer, você não vai juntar aquele pezinho de meia. Se você viver só com o que você ganha, você vai viver aqui no Japão, trabalhar para viver aqui. Para você acumular alguma coisa a mais, e para os que pagam esse seguro, aí é que tem que se esforçar mais ainda. Para poder ter aquele sonho que você quer realizar. Mas a questão toda está exatamente aí. Como é que você está fazendo para equilibrar as coisas? Por um lado, você quer ter uma vida satisfatória, seja no Brasil, seja no Japão. Tem alguns irmãos que dizem assim: eu não quero nunca mais voltar para o Brasil. Eu quero viver no Japão. Aí eu, às vezes quando eu pergunto a ele, escuta, aqui também diz assim no 3: eis que os teus filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Você ficando no Brasil, ou no Japão, ou você indo para o Brasil, voltando para o Brasil, os teus filhos fazem parte deste plano? Faz, pastor. Eles gostam do Japão. Não, eu não perguntei se eles gostam. Eu não estou perguntando se os teus filhos gostam do Japão. Quantos anos ele tem? 14 anos, 15 anos. Ele faz quanto tempo que ele está aqui? Ele chegou aqui com 5. Ele gosta do Japão, irmão, é claro. Ele tem outra referência? Eu acho que ele gosta do Japão. Eu estou perguntando a você, pai, a você, mãe, adulto. Os teus filhos fazem parte do plano? Os teus filhos aqui no Japão, uma pergunta bem simples: eles vão ser um dia gerente de um banco? Eles vão trabalhar em alguma empresa do governo? Assim, chefia? Tem essa possibilidade? Puxa, que bênção, né? Graças a Deus por isso. A faculdade deles, já pensou nisso? Não, pastor, ele vai fazer só ali o Chubaco, né? Não é assim que fala, né? E depois? Ah, pastor, aqui no Japão o que não falta é fábrica. É fábrica, pastor. Tem fábrica de tudo quanto é coisa, você nem imagina. Só não tem de peruca, mas o resto tem de tudo. É esse o futuro? Eis que os filhos são a herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. É o futuro que você quer para o teu filho? Você já pensou nisso também? Tudo bem. Quanto é que você está reservando para a faculdade do teu filho, da tua filha? Eu acho que não é barato a faculdade do Japão. É? Então, o que é orçamento doméstico? Orçamento doméstico, irmãos, é você colocar de um lado o que você ganha, do outro lado o que você está perdendo, e numa terceira coluna, investimentos. O que você ainda quer possuir. E nesta terceira coluna tem que estar ali filhos. Porque se não tiver, você é, perdoe-me, irresponsável. Irresponsável. Você precisa colocar os filhos no plano. Não é só você, ou você e a sua esposa, ou você e o seu esposo. Tem que ter filhos. Os filhos têm que fazer parte. Qual o futuro deles? No Japão. Ou qual o futuro deles? No Brasil. Então isso tudo precisa entrar nesse orçamento doméstico, nesse cálculo que você está querendo fazer. E você precisa traçar um plano, não. Pelo que eu ganho, o Japão não está bem, depois de 2008, cheguei agora atrasado, não sei nada, vocês é que sabem.
Depois de 2008, todo mundo fala, a crise de 2008 para lá, 2009 para cá, não sei o que para lá, as coisas parecem que não estão muito bem. Você está contando com isso também? Ou ainda está com o sonho de quando você chegou aqui? Ah, ali era bom, e agora? Como é que está? Então, são cálculos que você precisa fazer. Você é um crente real. Você não está no ideal. O ideal está lá longe, você ainda vai alcançar ele, está ali. Mas você aqui, você precisa vestir, você precisa comer, você adoece, o remédio aqui é caro. Você precisa fazer esses planos que alguns irmãos fazem, é caro. Se você não faz e adoece, você sabe quanto custa. Seguro de carro, de casa, tua casa é própria? Já é própria? Ou ainda está pagando a casa? Se é que tem uma casa que está pagando. Talvez more num apartamento da empresa, da empreiteira. Então, quais são os teus planos? Isto é orçamento doméstico. E o orçamento doméstico aqui no Japão é muito mais complicado do que no Brasil. Porque você tem que lidar com muita coisa ao mesmo tempo. E a possibilidade de uma hora para outra ter que voltar para o Brasil. Então, irmãos, é Deus quem está contigo? É. É Deus quem te orienta? É. Mas a decisão é sua. E se você decidir errado, você vai sofrer. Porque você é um crente real. Você está na carne, você é carne ainda. Amém? E você pode errar os seus planos. Estamos aqui apenas para trazer essas orientações, mas a decisão final sempre será tua. Amém? Então, veja só. A palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8, seguinte. Deuteronômio, capítulo 22, no versículo número 8. Quem achar e quiser ler para nós, pode ler, tá bom? Deuteronômio 22, versículo 8. Quando construir uma casa nova, farás um parapeito ao redor do terraço, para que não traga sangue sobre a sua casa, se alguém cair dela. Obrigado. É um versículo isolado aqui no meio de outras orientações. Versículo 8, a orientação era que ao construir uma casa, você sabe que a casa lá daquele tempo, e na Palestina, não eram iguais às casas de hoje. As casas geralmente eram feitas uma igreja das Assembleias de Deus. Era assim, 4 paredes e pronto. E em cima era assim, de reto. Lembra quando um paralítico teve de ser entrar para Jesus curar e tinha como entrar, tirava o telhado e colocaram ele? Não disse que era telhas, não. Era um negócio assim, reto. Então, em cima das casas, era onde se acontecia tudo. Ali onde eles comiam, ali onde a mulher fiava, quer dizer, fazia as roupas, costuras. Era ali onde ele recebia até visita. Então, em cima das casas, até porque dentro era muito quente, e não tinha o ar-condicionado que você tem hoje. Então, a vida do judeu era em cima da casa. Então, já que a vida é em cima da casa, tem essa orientação. Quando você fizer uma casa nova, faça um parapeito dos lados, para que ninguém, inadvertidamente, caia lá de cima e haja curva de sangue na casa, ou seja, na tua família. O que é que Deus está chamando a atenção? Olha, tudo que você fizer, faça o cálculo, pense, faça o esquema, não faça tudo por fazer. Você tem um plano na sua vida, construir uma casa, aqui no caso, faça, construa a casa nova, mas não esqueça, tem que ter um parapeito, porque você vai, depois que mora nessa casa, vai viver em cima dela, você vai receber visita. Se essa visita vier com crianças, que essa criança cair lá de cima, você será culpado. Então faça o parapeito. Então, tinha que haver as prevenções. Prevenção, o que é? Qual a palavra que a gente tira daqui desse texto? Prevenção. Se prevenir de algo que não está acontecendo. Não. Mas poderá acontecer. Qual a tua prevenção, irmão, para uma enfermidade de repente? Quanto você tem no banco? Qual é a tua prevenção, irmão ou irmã,
Se você tiver mesmo de voltar para o Brasil mesmo, quais são as razões? Várias razões. Qual a tua prevenção? O que é que você já tem como prevenção, como um parapeito, para que amanhã ninguém diga, olha só, está voltando no Brasil, com a mão na frente ou atrás, passou 20 anos no Japão, não está levando nada. Isso é vergonhoso, irmão. Ou você acha que não? Eu acho que é. Principalmente o homem. Então a palavra sobre orçamento doméstico, ela não pode ser uma palavra para um crente ideal. Ela não pode ser uma palavra para, olha irmão, não se preocupe com nada, você pode subir na montanha, leva o teu filho, leva o teu cutelo, e lá Deus já proveu o cordeiro. Não pode ser essa. Tem que ser uma palavra de prevenção, tem que ser uma palavra de cuidado, tem que ser uma palavra de lápis e papel, tem que ser uma palavra com calculadora. Você compra tudo o que vê. Ah, porque o pastor ele comprou um iPad 4, o meu ainda é iPad 2. Ele funciona, irmão? Funciona. Tem coisa dentro dele? Tem. Você faz esboço dele? Faço. Por que você quer o iPad 4? Ah, porque ele é bonito, ele é mais novo, tem 128 GB de memória, a foto dele tem uma resolução perfeita, tem um vídeo então maravilhoso, e tem os games lá, o joguinho é muito, muito bom. Quanto é que você vai gastar nesse iPad? Pode ter iPad? Você pode ter 5 iPads, dá para a tua mulher, para a tua filha, dá até para o cachorrinho, manda para a sogra lá no Brasil, faz o que você quiser. Tem dinheiro? Tem. Mas você está fazendo orçamento? Você não está se prevenindo? Você não veio para o Japão para acumular um certo valor, um pezinho de meia? Mas chegou aqui e se encantou, não foi? Chegou no Japão e se encantou. É tanto brilho, é tantas luzes, é tudo tão fácil. Você vai ali, rapaz, no SoftBank. Você compra um negócio lá, paga durante 2 anos. Que bênção! Então você tem que pagar aquele negócio. É quantos anos? 10? Não importa quantos anos. Você vai ter que pagar aquele treco lá que você comprou. Não é seu. E se você for tirar o negócio, tem que pagar uma tal de multa. Então tudo que você faz aqui é pago. Então tudo que você faz é pago, então você tem que ir para o lápis. Tem que ir para o lápis. Tem que se prevenir das coisas. E o crente sábio, real, é aquele que está com a esposa, viu bem? Eu estou querendo comprar uma cueca. Não, cueca é barato, né? Vamos comprar alguma coisa nova aqui. Mas a esposa, irmão, não é daquela também. Opa, graças a Deus, Deus está abençoando. Vamos lá comprar. Está faltando alguma coisa. Tem que ir para o lápis. Quanto é que você recebe? Quanto é que ela recebe? Tem irmãos que são muito sábios aqui. O casal trabalha. Se um só trabalhar, já é dificuldade. É ou não é, irmão? Se um só trabalha, não é difícil. É muito difícil. Geralmente os dois trabalham. A família já está afetada aí, tá bom? Porque tem os filhos. Mas tudo bem. É necessário, né? É necessário. Tem casais que fazem assim. O salário dela, ele manda para o Brasil. Ou então, põe no banco, sei lá. Faz alguma coisa. E vive com o dele. Quando o negócio está muito apertado, aí vai lá e lança a mão. E lá. Mas tem casais, irmãos, que eles gastam, eles torram tudo em um mês. Torram mesmo. Olha, ele passeia, está tudo quanto é canto. E já está esquematizando no mês que vem para onde é que vai. Mas ele veio para o Japão para fazer o pezinho de meia. Essa meia está toda rasgada. Pode jogar fora essa meia. Não tem mais pé de meia. Porque a cabeça dele virou quando ele chegou aqui. Eu conheço a história de um casal que ele era muito econômico, o marido. Ele era econômico. Pensa no homem econômico. Tudo que ele ia comprar, ele fazia um cálculo, tal, sabia que ia dar o cartão de crédito, quanto é que ia ter para pagar, se ia dar para... Enfim, ele estava reservando sempre o dinheiro. Cada mês ele reservava um valor. E a esposa felicíssima. Puxa, casei com um economista. Né? Casei com um homem de negócios. Qual mulher que não quer ficar ao lado de um homem que não é mão de vaca também, né? Vamos lá. Mas se ele é econômico. Até que um belo dia, depois de alguns anos de casado, ele chega dentro de casa, feliz, pulando de alegria. Amor, amor, amor!
Vem ver o que eu comprei para a gente. E ela espantou-se, deixou a casa, saiu. Tem uma criança, um bebê dentro de casa. Passando um aperto terrível com ele, com uma criança. Quando ela chega lá fora, estava um carro Sport conversível, caríssimo. Eis aí a economia do homem. Que decepção. Então, para onde está indo a tua economia? A palavra de Deus diz no livro de Hebreus o seguinte, olha só, veja aqui, Hebreus, capítulo número 4, né? É no capítulo número 3. Eu não citei o texto, não sei onde que está. É Tiago, perdão. Tiago, capítulo 4. Tem crente que ora a Deus, faz orações com a família, que pede a Deus mil e uma coisa, e não entende por que é que as respostas muitas vezes não vêm. Olha a resposta aqui. Tiago 4, versículo 3. Quem quer ler para nós? Tiago 4, 3. Isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Existem pessoas, irmãos, que fazem o orçamento doméstico da casa. Ele escuta uma palavra como essa, vai para casa e faz um orçamento. E ali ele vai orar pelo orçamento, pelos planos dele. Mas o objetivo dele é qual? Os próprios deleites dele. A família precisa estar assegurada. E o homem, olha só, imagina só um casal de 75, 80 anos. Ou até menos. Casal. E os dois estão passando agora, na velhice, por um problema sério financeiro. Precisando ser sustentado pelos filhos, netos, sobrinhos, sei lá, ou a igreja mesmo. As pessoas vão colocar a culpa nela ou nele? Sinceramente, quem será o irresponsável ou a irresponsável? Ela ou ele? Geralmente quem é? Ele. E não importa se atualmente a sociedade ela está com a liberalidade feminina. As mulheres hoje têm uma porta que a minha mãe não teve. Mas não importa isso. Ainda se cobra do homem a irresponsabilidade pela falta que a família está passando. Então, os homens é que precisam ter a responsabilidade, a mulher também, tá? Lógico. Mas, socialmente falando, cobra-se mais do homem irresponsável, não sou de guardar para a sua família. Então, nós, que estamos aqui no Japão, precisamos ter alerta quanto a essa questão das finanças. Precisa ter alerta. Como é que deve fazer uma finança? Segue o exemplo, por exemplo, querido, o irmão, de José do Egito. O que é que José do Egito fez? 7 anos, fartura, 7 anos, pobreza. Nos 7 anos de fartura, ele retirava quanto para guardar? Quem lembra? 1/5. 1/5 representa quantos por cento? 20%. Agora veja um detalhe.
ele tirava 20%, guardava, e usufruía com ele, com os outros, quanto? 80%. Dos 20 que ele tirava para guardar, interessante é isso, deu, no final, para alimentar os mesmos, que se alimentavam com os 80, e alimentar também os outros que vieram comprar. Lembra desse detalhe? Quer uma dica? Retire 20% do teu orçamento, guarde para você aquele pé de meia. Vale 20% só. Vive com os 80%. E você vai ver se o cálculo de José não está certo. Você pode viver com 20% do que você ganha. Sabia disso? Você pode viver com 20% do que você ganha. O problema é que você não está acostumado. Não está acostumado. É porque a gente, irmãos, a gente compra muitas vezes por impulso. E esta questão do impulso é que castiga muito o orçamento doméstico. Amém? Então o crente ele precisa fazer isso daqui que tanto está lá no livro de Deuteronômio 22:8, como também em Lucas 14. Quem lembra do que está em Lucas 14 quando Cristo falou? Vamos ler. Vamos ler. Lucas 14. E não pense só em você. Não gaste apenas nos seus deleites. Pense na família. Pense no todo. Versículo 28. Jesus está falando aqui sobre se deve ou não seguir a Ele. Ele queria fazer um cálculo antes, né? Mas vamos lá, vamos pegar um gancho aqui. Lucas 14, versículo 28, diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si com 10.000, pode ir, pode sair ao encontro, o que vem contra ele, com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está ensinando aqui um segredo para a vida toda. Você vai construir uma torre. Você fez o cálculo de quantas pedras, qual o tamanho da torre, qual a largura dela, e para que serve essa torre, qual o solo que você vai usar para fazer a torre? Você pode fazer ela em qualquer lugar. Você tem que estabelecer uma altura dela. Ela tem que ser tal altura. Tem pedra para isso, tem cimento, tem mão de obra para isso, para você poder fazer. Mas tem pessoas, irmãos, que batem na telha, ele faz. E muitas vezes é esse problema que tem causado conflitos no lar e na área financeira. Porque tudo que o homem bate na telha, ele vai e faz. Ele quer comprar, ele vai e compra. A mulher às vezes está em casa, nem sabia dessa dívida. Quando vê, chegou ele com uma coisa que não é necessário. Não é necessário. Por que ele quer? Porque o presbítero fulano tem. Porque o irmão ciclano tem. É porque alguém lá no trabalho tem. Ele está com iPhone 5, o meu ainda é iPhone 4S, sei lá. Ele tem que ter o iPhone 5. Porque todo mundo tem. E ele não vai ter. Todo mundo está com o inferno. Vai também. Irmãos, tem que fazer o cálculo. E olha só o que diz aqui, né? No versículo 31, qual o rei que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro e toma o quê? Conselho. O rei está pedindo conselho. Pedindo conselho a quem? A quem? Aos soldados, capitães, pessoas inferiores a ele, pessoas que estão sob a ordem dele. No lar, quem é o cabeça? Marido.
E tem muitos homens que se vangloriam disso. Mas a palavra de Deus diz que o rei pede conselho. Você pede conselho à sua esposa? Pede? Tem muitos homens, irmãos, que estão quebrando a cara porque eles fazem porque querem fazer e não pedem conselho nem à esposa. Quem é o cabeça da casa sou eu. Lá em casa a minha cabeça é maior, eu 2 vezes. Irmãos, Deus disse a Abraão: não, escuta a voz de Sara, Abraão, ela está com a verdade. E não adianta essa barbona grandona não, Abraão, porque ela que está certa. E muitas vezes Deus precisa gritar dentro do lar ao Abraão da casa: olha, escuta a voz dela, ela que está certa. Por outro lado, irmã, cuidado, irmã, com tantos gastos. É preciso ter um controle. É verdade que as mulheres, elas precisam estar constantemente mudando de roupa, de apetrechos, de maquiagem. Isso é natural e é bonito. Todo homem gosta, todo marido gosta. É necessário isso. E o negócio interessante, viu, irmão? Você vai para uma festa, o mesmo paletó. O paletó que eu vi semana passada é esse daqui. Os homens nem para lá. Mas tem mulher que ele está com paletó. A mulher tem uma memória muito boa, por isso que ela troca tanto de roupa, porque ela vem para uma festa na igreja. Se ela for o ano passado com a roupa e esse ano ela vai de novo, as outras vão saber que a irmã veio com a mesma roupa do ano passado. Não lembra? Ela lembra. É por isso que ela tem que trocar a bendita da roupa. E outra coisa, ela brincava de Barbie quando era criança. Né? O pastor Cláudio Duarte, que diz isso, né? As irmãs brincam de Barbie. E a Barbie troca muito de roupa, de vestido. Ela acostumou a trocar de roupa. Né? Então, mas mesmo assim, irmãs, tem um chimagura que dá para resolver muita coisa. Né? Mas a gente só quer ir para o diasco. É diasco para cá, é diasco para lá. Né? Então, o orçamento, ele tem que levar isso em conta. Não é para gastar com os seus deleites. Você está pedindo a Deus a orientação? Deus vai dar, sim. Mas é para você gastar primeiro com a obra dele, primeiro com ele, depois com a família. E por falar nisso, a gente precisa alertar para a questão da dependência de Deus. Nós vamos falar sobre a grande questão do dízimo, né? Precisa ter aqui, nós somos crentes, né? Mas antes disso, gostaria de falar sobre essa passagem aqui, que é uma passagem muito idealista na cabeça de uns, mas nós devemos ver que não é idealista, ela é realista. É Mateus 6. Mateus 6, do versículo 26 até o versículo 34. Mateus capítulo 6, versículo 26 até o versículo 34. Olha só. Jesus diz assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o nosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus não estava sendo ideal aqui, não. Tá? Ele estava sendo real aqui. Ele está fazendo uma comparação entre os crentes e os das nações. Ou seja, nós, filhos de Deus, e os que não são filhos de Deus. Os que não são filhos de Deus, os que são filhos de Deus, vivem no mundo exatamente igual ao seu, igual a nós. Até agora falamos sobre isso. Orçamento doméstico. Igual a qualquer casa, de crente e não crente.
Aposentadoria, escola do filho, faculdade, um pensamento sobre uma doença que você pode ter, separar 20%, pensando lá no futuro, fazer planos, colocar no papel, escrever, calcular, fazer economias. Isso daí é em todos os lares, crente e não crente. E você precisa fazer isso. Ponto. Agora tem outra questão aqui. Tem a questão da diferença entre você e o mundo. O mundo e você é igual, no sentido do orçamento. É igual. O que eles passam, você passa também. Mas quando o assunto é para crente, você precisa contar com alguma coisa a mais, que eles não têm. E é o quê? A provisão de Deus na sua vida. E é isso daqui que Jesus está falando. Que você também, por outro lado, tem que fazer o orçamento, tem que fazer o cálculo, mas você precisa crer que Deus está no controle do teu orçamento também. E você precisa orar, irmãos, antes de qualquer coisa. Você precisa pôr Deus em oração. Sabia, irmãos, que tem crente que vai comprar uma máquina digital e não ora? Ah, pastor, que exagero! Você orou quando foi comprar sua máquina digital, seu iPhone, seu iPad, seu iPod, seu ai? Você nunca orou para Deus te abençoar, para você comprar o iPod para o seu filho que você foi dar de presente? Você não orou? Você precisa orar. Eu lembro que eu estava lá no Brasil ainda e nós não tínhamos máquina digital. Bonita a máquina digital. A gente saía dos lugares, ia pregar nas igrejas. Estávamos em São Paulo, saindo de Recife, fizemos lá os seminários e nós não tínhamos máquina. Queríamos registrar fotos, precisavam pedir, irmão, bata uma foto minha, irmão, agora dá para mandar no pendrive, irmão, dá para mandar pelo e-mail, puxa, que chato. Aí a gente não tinha esse dinheiro, não, a gente era missionário. Aí ele e aquela bênção ali, vamos orar. E nós fomos orar. Separamos um valor X, não era muito não, viu, irmão? Nem lembro quanto é que era, mas... Ele pôs o dinheiro ali e disse, orou, foi orar. Jesus, minha casa, Jesus sabe que todos os teus filhos aqui é pobre. Mais pobre que a vila de Sarepta, assim. Não, essa também não. Mas, Senhor, leva-nos para uma loja onde tenha a melhor máquina digital que este dinheiro possa comprar. E nos abençoe com esta máquina digital, porque nós queremos esse presente para a nossa família. Uma máquina digital, pastor. Máquina digital. Saímos para o Max Shop, Jundiaí. Saímos do ônibus, não era carro não, era um ônibusinho, grande ônibus lotado. E entramos ali no Max Shop lá. Primeira loja que tinha lá, não lembro a loja. Não lembro da loja. Entramos. Tinha uma moça parada fazendo alguma coisa, um monte de máquinas, um monte de câmeras, um monte de celular. Aí a gente perguntou a ela, qual é a máquina que você tem aqui? Ela tem essa, essa e essa. Essa daqui é como? Essa daqui é a melhor que nós temos. Como é que ela é? Ela tira a foto assim ou assim. Você põe a foto aqui e ela tira a foto de você. Não precisa pôr no espelho. Você pode tirar a foto dela. É frontal e verso, né? A resolução era a melhor e um monte de coisa era melhor. Quanto é esta máquina? É X. Exatamente o valor que a gente tinha. Mas a gente não creu, né? Vamos dar mais um pouquinho, de repente Deus separou alguma coisa melhor. Andou, não encontrou. Nada. Nenhuma, aquela máquina só tinha ali naquele lugar. A gente voltou, só tinha ela. A gente voltou lá, mas está aí, é tanto. Pegou. Irmãos, eu ainda não vi essa máquina. Nem aqui. Eu ainda não vi essa máquina, nem aqui. E quando eu falo nem aqui, porque estamos no Japão, né? Puxa vida. Não vi dessa máquina ainda. Deve ter, né? Claro. Mas fez o maior sucesso, olha aí. Deus deu uma máquina, a melhor que tinha. Um dia eu dirigi uma igreja batista, pentecostal. Era pentecostal. Lá não podia ter nem presilha no cabelo. Eu pretendo sofrer. O paletó não podia ser aberto atrás, não podia usar tênis, tinha que ter bigode, mas não teve bigode, misericórdia. Parecia um apagão.
E eu lembro, irmãos, que um irmão, era fim de ano, a gente não tinha dinheiro para comprar roupa de final de ano. Compramos, né? Alguém deu a gente, mas o sapato. Nós não tínhamos sapato. Pobre mesmo, negócio sério lá, 5 anos desempregado. Deus provando o cabeção aqui. 5 anos desempregado, fazendo bico, né? Bico. Aqui é mais desempregado. Alguém deu roupa e o sapato. Aí chegou um irmão, o meu sapato é 41. Aí chegou um irmão desse tamanho. Pastor Sérgio, eu quero lhe dar um presente. Bênção, né? Está aqui. Fui na loja, comprei, mas é seu. Aí eu olhei, caixa de sapatos, me deu um frio. Jesus não vai entrar nem o dedo. Nem o dedão vai entrar, Jesus. E se eu fosse entrar, o pé ia ficar assim. Levei para casa. Aí disse, Betânia, vamos orar então. Vamos orar. Aí ele me deu a nota, eu fui na loja. Aí eu tinha um valor pequeno. De repente vai juntar uma troca e dá para comprar um sapato para mim, para a Betânia e para a Sarinha. A Sarinha era bebê ali. E eu fui com aquela caixa de sapato para a nota na loja. Chega e disse, olha, eu podia trocar esse sapato? Não deu, pode sim. Eu posso trocar por outro sapato que dê para 2 sapatos? Ele pode, não está bom? Ele olhou o sapato, pode trocar, onde você quiser. Aí eu orei. Aí eu fui lá, apontei o sapato, não vi nem o preço. Eu queria saber se dá para esse sapato masculino, aqui na seção feminina. E esse aqui, e esse tem um monte. Sapato, loja, lá do lado da mulher é de ponta a ponta, né? E do homem é só um armáriozinho ali. Por isso que eu estou dizendo, a mulher sofre, irmão, porque ela tem que escolher aquele negócio ali, irmão. É um azul, um marrom, um verde, um sapato alto, um fino, grosso, não tem jeito, né? A mulher parece uma centopeia. Tá bom. Eu quero este daqui, eu escolhi, e olha que eu paguei o preço, fiquei lá um por um, olhando, eu escolhi esse de mulher. Aí fui na seção de criança, e este daqui de criança. Aí já pus a mão no bolso, porque eu achava que ia passar. Aí ele foi lá, ele pegou o sapato, a nota, fez o cálculo lá, do valor da nota do meu sapato, botou lá o valor, centavos. Aí começou a diminuir o valor do adulto, menos, deu X. Pegou da mulher, olhou o preço, diminuiu, deu X. Aí diminuiu da criança, 0. O sapato que eu estava em mãos, o valor, até os centavos, era exatamente o valor dos 3 sapatos, inclusive os centavos. Eu orei. Jesus está dizendo aqui, não é ideal, não, ele está dizendo real. Ele quer entrar na tua casa, no teu orçamento. Ele quer participar com você em cada detalhe. Ou você pensa que Deus quer participar da tua casa apenas de uma cura miraculosa. O homem está precisando de uma cura e Deus vai lá e entra. Ou então é para comprar uma casa, aí Deus vai e entra. Ou então é para se mudar para o Brasil, aí Deus vai e entra, porque são coisas grandes. As coisas pequenininhas Deus não vai entrar. Irmão, ei, Deus quer entrar na tua vida em mínimos detalhes. Creia nisso. Creia nisso. E Deus, Jesus está aqui garantindo que Ele pode suprir a tua vida como Ele supre os lírios do campo. E Deus supriu a minha vida. Houve momentos em minha vida que Deus agiu poderosamente. 5 anos parado, e Deus estava lá. E olha que nós éramos dizimistas. Dizimista como? Eu não orava para ter, então a gente foi orar para dar na igreja. Mas a gente não tinha de onde tirar o dízimo. A gente não tinha mesmo, não tinha emprego. Mas a gente foi orar, Jesus, eu quero ser dizimista. E eu somente não, eu e minha esposa. E a gente estabeleceu um valor. Senhor, eu quero dar, na época seria o quê? 10 milhões para cada um? 5 milhões para cada um, sei lá, alguma coisa simbólica. Hoje, se fosse aqui na realidade do Japão, seria isso. Eu quero dar e dízimo X. E esse mesmo X para a Betânia. Irmãos, a gente ia para as igrejas, dar o testemunho, nós éramos testemunho de Jeová, todo mundo sabe disso. E dar estudo nas igrejas. E nós não cobrávamos, não. Levava apostila, DVD, não estou dizendo que é errado não, tá?
Esquece isso aí. Eu não queria fazer, não gostava disso. Comecei a fazer, depois eu parei esse negócio. Fazer apostinha, DVD, CD e fita cassete para vender. Não gostei, não gostava disso. Mas é bom, quando os irmãos têm, eu até compro também. Mas eu não queria. E a gente vivia apenas das ofertas. Se os irmãos dessem, bem, se não desse. Um dia eu lembro que eu fui correndo para pegar o ônibus que estava atrasado, desci correndo da escadaria. Quando eu pisei na pedra, a pedra entrou por dentro do sapato, o sapato estava rasgado no meio. Lá vai eu pulando com a pedra dentro do sapato, entrou pela sola do sapato. E lá dentro do ônibus, eu discretamente levantei o pé assim, pinhei o dedo dentro do sapato, procurei a pedra e tirei a pedra. Dentro do ônibus. E eu ia pregar. E Deus ali, irmãos, Ele começou a prover a gente as bênçãos. Chegava a pessoa e dava um valor. No final do mês, dava um valor no meu bolso. Chegava em casa e estava apelando para que fosse o dízimo mais uma coisinha a mais. Não era só o dízimo. O valor do dízimo, meu e dela junto. O irmão chegava e dava no meu bolso. Um irmão, uma irmã, alguém da igreja. Às vezes eu ia pregar e voltava sem nada, né? Chegava em casa, no ônibus, quando eu olhava assim, eita Jesus, só tem o dízimo, mas é teu, Senhor. Eu não pedi? Irmão, todo mês aparecia de uma forma ou de outra aquele valor que eu disse a Deus que queria pôr na igreja como dízimo. Você pensa que em casa tinha alguma coisa? Nada. A minha filha, meses. Nada. Tirava o dízimo, colocava no envelope, entregava na igreja. Voltava para casa, o estômago falando em mistério com Jesus. Eu não entendia lá o que ele estava dizendo. Mas você crê. Só para vocês terem uma ideia. Um dia a gente saiu para o ciclo de oração à tarde. Lá o ciclo de oração em Pernambuco começa de 9 da manhã até as 4 da tarde. É a oração. E um dia a gente foi para o ciclo de oração de meio-dia. Não, 2 horas da tarde. Não tinha almoçado. Tinha comido alguma coisa, mas não era um almoço. Era ainda menino. E eu lembro que eu descendo a ladeira lá, que morava na escadaria, e essa bênção aí diz assim: puxa, neguinho, eu não sou negro não, mas a questão do neguinho é carinhoso, eu gosto. Puxa, neguinho, está sentindo um cheiro de carne. Faz quanto tempo que a gente não come carne? Eu, Betânia, eu não sei não. Mas a gente foi para a igreja orar. 2 horas da tarde. Orou, ficou lá orando, ouviu a palavra, voltou para casa. Mas minha irmã morava do lado, assim, lá na parte de baixo, fica na casa dela lá, ficou por lá, na casa dela. Lá para as 8 horas, 7 da noite, foi para casa. Foi dormir. Comeu alguma coisa lá, que ela fazia sopa de pedra lá. Inventava um monte de coisa lá, e ele sempre tinha alguma coisa. Filho, o que é que está fazendo hoje aí? Você vai ver. Quando vira um negócio para fazer, não vou nem dizer. Mas eu ia, era bênção, era maná. Irmãos, 11 horas, 11h30 da noite. Tac, na porta. Eu, ué, quem será? Aí eu, tac. Betânia, Dora? Era a vizinha. Sou eu, Betânia. Abre aqui. A Betânia levantou-se, abriu a porta. A mulher estava com uma bacia dessa de plástico grande assim. Disse: Betânia, eu estou aqui com isso daqui para te dar. Ela está com o olho arreglado até hoje, quando era curioso escutando essa história. Olha lá. Betânia, isso aqui é para vocês. Quando ela olhou assim, irmãos, tinha picanha, alcatra, chão dentro, negócio de carne, aquelas coisas de carne lá, verdura, o tempero, que você imaginar de comida, tinha ali uma bacia grande. Betânia, eu estou com isso aqui para te dar, desde 2 horas da tarde. Eu estou para te dar. E eu estou querendo dormir e não consigo. Na minha cabeça só vem você, para eu dar essa bacia de coisa para você. 2 horas da tarde. Ela não era crente não, tá? Ela não era crente. Mas a filha dela disse: quanto tempo faz que a gente não come carne? Ô igreja, entregue os teus caminhos ao Senhor.
Põe ele dentro dessa casa. Põe ele nessa carteira aí. Põe ele nesse orçamento. Vai orar. Pede a Deus, irmão. Pede a Deus. Crise do Japão, da Alemanha, do Brasil, dos Estados Unidos, das Nações Unidas, do inferno. E daí? E daí? Medo de crise de Japão. Irmão, põe Jesus nesse negócio que você vai ver a farinha multiplicando, o azeite multiplicando, a carne aparecendo, roupas aparecendo, bens materiais surgindo do nada. Irmão Sérgio, me deu o seu telefone. Que telefone? O telefone celular para você ir lá na minha igreja pregar. Irmão, eu não tenho celular. Tem. Irmão, eu vi um celular aqui no senhor agora. Ô, irmão, vai orar porque eu não tenho celular não. Mas, irmão, é sério, mas eu vi, irmão, um celular aqui no seu bolso. Irmão, não tenho celular. Aqui eu tenho que celular era luxo no Brasil. Aqui você nunca passou por isso. O Japão já foi inventado com celular. Mas no Brasil teve uma época que celular era luxo. Hoje em dia também não é não. E eu fui para casa. Fiquei lá em casa, normal. Na mesma das... uma semana depois, foi isso? Eu tenho que perguntar a ela, que ela que lembra de tudo. Alguém bate na porta, 11 da manhã, pá. De novo, aquela porta ali é abençoada. Pode ir lá, que você pode bater lá, que tem bênção para você. Quando abrir a porta, você é Sérgio Inácio. Sou, é polícia? Sou sim. A paz do Senhor, irmão. Amém. Esse daqui é o irmão fulano. Nós moramos no Cabo de Santo Agostinho. Irmãos, é como que você mora aqui e o Cabo de Santo Agostinho seria onde? Puxa, é longe, pai. Muito longe. Sei lá onde é o Carlos Oquito. Uma distância assim enorme. E eu estou desde manhã procurando a sua casa. Lá em Toriyama. Uma distância enorme. Estou desde manhã procurando a sua casa. Já vi aqui tudo aqui. Procurando a sua casa. Eu, sim, achou. Mas o que foi? O que foi que houve? Não, irmão, é que eu estava em casa e Deus disse para mim, dê um celular, aleluia, para o meu filho. E ele não sabia onde eu morava. E ele foi lá, na minha casa, bateu na minha casa, me tirou da minha casa, pôs no carro dele, foi no shopping e disse, escolha. Aleluia. Jesus faz isso, igreja, ainda faz isso. E eu escolhi pela visão que o homem de Deus tinha dito que tinha visto o celular. Como foi o celular? Ele era assim, pretinho, quadradinho, fininho. Tinha muito celular. Eu vi aquele lá, esse daqui. Era o mais barato que tinha. Não, irmão, você pode comprar qualquer um. Eu sei, irmão, que eu posso comprar qualquer um. Você falou, mas eu quero este aqui. Mas esse é o mais barato. Eu sei que é o mais barato, mas eu quero este aqui. Por quê? Porque Deus já tinha dito. Faça isso com você. Ponha Deus em toda a tua vida, em toda a tua casa. E a questão do dízimo. Pastor, eu não sei dar o dízimo. Como é que se faz, pastor, para tirar o dízimo? Tem irmãos que fazem assim. Eles põem o dízimo nos ganhos. Ele recebe o dinheiro, põe lá o valor do dízimo, pega nos gastos. Entrou tanto. Vamos lá. O orçamento da tua casa deve ser 850 mil reais por mês, mais ou menos, né? Vamos lá, creia, irmão. Você põe lá o valor que você ganha no mês. Está aqui, né? Tá bom. Aí você faz um risco assim e põe os gastos, né? Assim? Aí põe lá luz, água, aí põe lá. Primeiro é o dízimo. Olha, o primeiro é o dízimo. Está errado. Está errado, mas está errado. O primeiro não é o dízimo, não. Agora o pastor Sérgio, isso é uma heresia. O primeiro não é o dízimo. O primeiro é o dízimo de quê? Dos gastos. Peraí, o dízimo é gasto, é? Não. O dízimo é bênção. Ele não é gasto. Ele não é um gasto. Você não está pagando nada. Você está devolvendo o que não é teu.
Eu vou colocar o dízimo onde? Nos ganhos? Também não. Por quê? Ele não é teu. Nos ganhos você coloca o que é teu, da tua família. Faz um risco assim, né? Na horizontal. Faz um risco na vertical. Ganhos, gastos. Não é assim? Os ganhos, o dízimo entra aqui? Não. Nos gastos, ele entra também? Não. Eu vou pôr o dízimo onde? Canto nenhum aí. Você vai fazer esse cálculo aqui, do ganho e gasto, depois que tira o dízimo. Você tira o dízimo, o que sobrou ali, agora você vai fazer o orçamento. Porque esse aqui é o teu, é a tua parte. E aí o dízimo não é teu. Ele tem dono. Você vai contar com o dono? Já perguntou a ele? Você pode? Então o dízimo você tem que tirar antes de qualquer coisa. Mas pastor, eu trabalho assim. O meu esposo, ele trabalha na fábrica. Ganha 720 mil ienes por mês. Eu vendo quitute, eu vendo doces e salgados. Ganho 1,2 milhão por mês. É porque o povo come muito. Então tem irmãs que têm um negócio próprio, não é assim? É brincadeira, mas de nós tem irmãs que têm um negócio próprio. Vende peça íntima, né? Que é uma ideia para muitas irmãs. Né? Vende quitutes, né? Vende doces e salgados. Vende mesmo, outras fazem bombons, outras compram coisas do Brasil, da China, sei lá. Vai fazer alguma coisa para se virar. E ela, sei lá, faz qualquer coisa extra, alguma coisa extra, seja lá o que for, entra dinheiro na casa por meio dessa coisa extra. E agora? Ela quer dar o dízimo dessa coisa extra. Olha, o conselho que nós damos sempre é, ao invés de você dar o dízimo dessa coisa extra que está entrando, por que você não separa por mês uma oferta de gratidão? E essa oferta de gratidão pode variar. Por que a oferta de gratidão? E não o dízimo? Veja bem, quer dar o dízimo? Pode. Lógico. É seu? Você pode dar o dízimo disso? Lógico. Mas o problema é que tem causado muitos desconfortos na mente de muitos irmãos e irmãs. Elas ficam como os fariseus do passado, dando o dízimo do coentro, da hortelã e do cominho, procurando minúcias, os centavos. Quem tem centavo aqui, né? As moedinhas para poder dar o dízimo. Meu Deus, tem que ter aqui um irracuim, não ficou por esse irracuim. Em vez de você ficar preocupado com dízimos e coisas que vão variar, você não dá uma oferta de gratidão. Outra coisa, para você dar o dízimo, quer dar o dízimo, dê. Agora tem que ser deste jeito que eu vou falar. Veja só. Vamos supor que você vende doces e salgados. Você faz todo mês uma quantidade X de doces e salgados. E você sai vendendo na fábrica, quando você trabalha na igreja, alguém encomenda uma festa de aniversário, você faz isso e fornece para alguém doces e salgados. Isso é muito comum aqui. E você tem aquele valor que entra. Por mês varia entre 250 mil e 200 mil, mas entra tudo, o geral. Aí você vai tirar o dízimo de 250 mil? Não. Por quê? Põe esse exemplo do lado aqui. Vamos pegar outro exemplo agora. O dono do Combine, o dono de uma rede de Combine, do Familymart, aceitou Jesus. Um exemplo. E agora ele é crente. Ele vai dar o dízimo. Vai dar o dízimo de quê? De todo o giro do capital do Familymart em todo o Japão? Ele vai tirar o quê? Ele vai tirar o preço que ele gastou com os fornecedores, ele vai tirar o valor que ele gastou com os funcionários, ele vai tirar todos os gastos que ele teve com a produção daquilo que ele vende ali dentro. Do que tiver para ele e não para a empresa, para ele, isso ele vai dar o dízimo. Não é assim que acontece nas grandes empresas? Agora pega esse exemplo do Familymart aqui, pega o seu novamente e põe aqui agora. Doces e salgados. Você teve de comprar coisas para fazer esse doce salgado, não foi? Teve de comprar massa, bolo, sei lá, açúcar, sal, não foi? Para poder produzir os doces, os recheios, etc, papel para embrulhar.
Você tem que tirar esse valor. Você está querendo dar o dízimo. Você não está querendo dar oferta de gratidão, está querendo dar o dízimo. Então você tem que seguir essas regras. Esse cálculo todo é um quebra-cabeça. Quanto foi que eu gastei para comprar papel, a massa, o recheio, o doce, o açúcar, o sal? Quanto foi? Tem que ter esse controle. Tira. Entrou 250 mil. Tira aqui 70 mil, que é desses gastos. Sobrou quanto? Aqui tem que tirar gasolina, porque o Family Mart tem caminhões que saem fazer entrega. Ele tem que tirar esses valores todinho. Tira aqui o valor da gasolina que eu usei o carro para ir fazer as entregas nos lugares desses doces e salgados. Tirou é quanto? Tirou X. Sobrou agora 50. Desses 50 você vai tirar o que agora? Capital de giro. Você tem que ter o capital de giro da sua pequeníssima empresa. Tem que ter. Sobrou quanto agora? 25 mil. Quer dar o dízimo? Este é o teu. Mas foi 250 mil que entrou tudo. Sim, entrou tudo contando com os gastos também. Então por isso que você quer dar o dízimo, você vai ficar feito os fariseus, vendo o cominho, o coentro e tudo ali. E a hortelã. Está errado? Não, Jesus não criticou o fariseu porque ele dava o dízimo da hortelã, do cominho e do endro. Não. Quer dar? Bem, pode dar. Mas você não quebra a cabeça para você. Saber quanto é que foi que entrou, quanto é que foi. Aí você faz o cálculo, aí vai ficar com aquelas coisinhas. Se você perdeu uma nota daquela, e se você perdeu alguma coisa, tem um controle absoluto? Então faça. Controle absoluto. Então você vai dar o dízimo simbólico, porque o que entra é simbólico também. O que está entrando para você é um valor simbólico. Você dá um dízimo simbólico também. O lucro seu, é lucro. O dízimo é o seu dízimo, é o lucro. Desse lucro você tira o dízimo. Então você não tem ideia de quanto é que foi todo esse movimento. Então você dá uma oferta de gratidão ao Senhor. E às vezes é mais do que o próprio dízimo. Se você fosse fazer o dízimo, seria 2.500. Uma oferta de gratidão você dá 7, 8 mil, ninguém sabe, e Deus está abençoando você muito mais ainda. Entendeu? O dízimo, irmãos, é do Senhor. Mas o que tem de crente quebrando a cabeça com o negócio de dízimo, pela simples razão de que, para aquele irmão, o salário é fixo todo mês. 700 mil reais, 700.500 por mês. Todo mês ele recebe 700.500. Ele vai lá e recebe também que dá de dízimo. Mas esse irmão aqui, o trabalho dele é diferente desse. Ele tem um mês que ele ganha tanto, outro mês que ganha tanto, outro mês que ganha tanto, outro mês que ganha tanto, outro mês ele gasta tanto, porque o negócio é próprio dele. Ele conserta carro, por exemplo. Então, para ele é mais complicado. Então, como esse vai dar o dízimo, é diferente desse que está dando o dízimo. Então, por isso que ele tem que dar o dízimo simbólico. Agora, se ele tiver condições de fazer um cálculo absolutamente certo de tudo isso aqui, está bênção. Por quê, irmãos? Porque o dízimo é adoração, igreja. Para com isso. O dízimo vai te levar para o céu. O dízimo é para você adorar o Senhor. Então, estabelecer no seu coração, disse Paulo, mais de 2 Coríntios. Então faça isso, dê o dízimo ao Senhor. Seja honesto com o Senhor. Foi lido o texto aqui pelo presbítero, para que Deus abençoe a tua dispensa. Mas faça um compromisso com Deus. Seja dizimista. Tenha um compromisso com o Senhor. Amém? Seja responsável. Então o orçamento doméstico, irmãos, é muito mais do que isso daqui. Tem muito mais coisa. Cada caso é um caso. Se eu falar com uma pessoa, se o pastor Jair falar com o irmão sobre o orçamento doméstico dele, é uma realidade. Com aquele ali é outra realidade. Com aquele lá atrás é outra realidade totalmente diferente. Então cada caso aqui é um caso. Não se pode dar uma palavra sobre orçamento doméstico que case perfeitamente em todos os casos. Tem casos e casos. Mas de maneira geral é isso. Você precisa colocar Jesus dentro do teu orçamento. Ter a sabedoria de não comprar tudo que você quer. E ter o controle, o casal ter o controle. Tem filhos que dominam o orçamento doméstico, tá? Tem filhas que controlam o seu orçamento doméstico. Papai, eu quero. E você não pode comprar. Então tenha cuidado com isso. Tenha o controle do orçamento doméstico da sua casa. Pondo Jesus no meio. Tá bom? Então é essa a palavra que Deus pôs no nosso coração. E eu espero que Deus tenha nos abençoado, porque essa é a promessa dele. Vamos fazer oração? Faz oração? Peço que o povo fique de pé.
nós iremos fazer uma oração. Orai, irmãos, porque sem Jesus não dá. Sem Jesus não tem condições, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor. Conversamos nesta noite, Deus, com a tua igreja, Senhor, sobre o orçamento doméstico do lar, não de qualquer lar, Senhor, mas do lar do crente, do lar do salvo, Senhor. E o Senhor, Deus, é aquele que nos orienta, Senhor, a nos precaver, a nos prevenir sobre qualquer imprevisto que poderá vir em nossa vida, Senhor. E sempre deixarmos, Senhor, uma reserva para emergências, Senhor. Mas, Deus, olha para esta situação aqui neste país de Japão, Senhor, que tem entrado em crises e mais crises. E muitas vezes, Deus, o teu filho não tem condições de sobreviver aqui por muito tempo, Deus, porque o custo de vida aqui desse país é muito alto. Mas ele também é fiel na tua casa, ela também é fiel na tua casa, Senhor, com os dízimos e com as ofertas. Então, Deus, nós te pedimos, Senhor, neste instante, que o Senhor entre mesmo, Deus, no orçamento desta família, deste lado, Senhor, dando sabedoria, Senhor, para a administração dos seus pertences, ó Deus, como um servo fiel, um servo prudente na tua casa. Abençoa esta igreja, multiplica a dispensa dos teus filhos, Senhor. Visita a sua dispensa, o seu guarda-roupa, Senhor. Visita, Deus, o seu armário.